Aí galera, na boa, tranquilo. Hoje a pergunta que o internauta me fez foi bem diferente daquelas que me fazem. Porque a pergunta foi como eu imagino que será o trabalho, não é? Daqui para frente, não para frente muito longínquo, né? Não sei, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não sei, né? Um tempo mais curto. E eu vou falar de improviso, sem muita reflexão, tá? Acabou de cair a pergunta e pá, eu achei uma pergunta interessante e vou falar e pensar ao mesmo tempo. Até porque não é uma área que eu me preocupe muito, né? Me preocupo intelectualmente, né? Sobre o trabalho que será, enfim. Pois bem, primeiro que me veio à cabeça é trabalho e aprendizagem, né? E não quero cair naquela coisa mais óbvia de preciso estar estudando sempre para estar apto para o mercado, né? Ou seja, estudar para o mercado de trabalho, ou seja, estudar subjugado por um mercado. Não nesse sentido. Mas eu fiquei imaginando o que é aprender, né? Primeiro, o que é aprender? Porque eu só trabalho se eu aprendo. E o melhor trabalho é aquele que me faz aprender. Pois bem, aprender não é a mesma coisa que ler um texto e ter uma cópia mental desse texto. Eu poder repetir o texto. Assim como aprender não é eu fazer uma conta, né, um cálculo matemático, né, com sucesso. Não é isso, né? Veja, aprender um texto é quando o texto se incorpora à tua alma, à tua consciência, a tal ponto que tu consegues refletir sobre o texto. E esse texto, ao se incorporar, ele não sai mais de ti, né? Essa interpretação de texto, né, te modifica. Então, de certa forma, tu passas a ser o texto e o texto passa a ser a tua pessoa. E mesmo que tu esqueças o texto, né, nunca mais ele sairá de ti. Nunca mais ele sairá de ti. Mesmo que tu sequer tenha consciência, esqueceu que tu tenha lido esse texto um dia. Da mesma forma, ao realizar um cálculo matemático, tu tem que se tornar um pouco um matemático. Como assim? Ao realizar o cálculo matemático, não é o sucesso que te importa, mas as modificações que o sucesso na feitura do cálculo, né? As modificações que isso fará em ti, que tu consigas, independentemente deste cálculo, mas através dele, a ver o mundo de uma maneira diferente, mais lógica, consiga compreender o porquê do cálculo e qual a relação do cálculo com a realidade. E então tu serás uma pessoa diferente. Portanto, estudar filosofia sem virar um tanto filósofo, né, não faz sentido. Na verdade, tu sequer estudou filosofia, tu leu, neste caso, filosofia e não fez a interpretação e ela não se incorporou. Portanto, quero dizer que a aprendizagem é aquilo que tu incorporas em ti e tu te transformas ao ser incorporado, ao incorporar esse conhecimento. E mais, essa transformação não é possível ser medida, calculada, porque não se sabe o tanto de reações vai acontecer na tua alma, na tua mente, no teu conhecimento, ao saber as simples 4 operações. Não se sabe as consequências de tu compreenderes e tu ter uma transformação mental forte e razoável ao ler Descartes. Percebe? São mudanças incalculáveis. É um efeito cascata e a matemática se junta com a física, com a química, com
com a poesia, sabe, sei lá, com uma obra de arte, e aquilo vai te construindo sempre uma pessoa maior, qualitativamente maior, melhor, mesmo que eu não possa definir o que é maior e melhor, mas significa que eu não sou mais o que eu era antes, quando eu aprendo. Percebe? Trabalho. Né? O que será esse trabalho no futuro? Primeiro precisa se afastar da ideia de tripalium, né? Que é aquela tortura. Trabalho, à medida que ele vai deixar de ser braçal, ou está se tornando menos braçal, ele será um trabalho em que terá duas mãos. Uma, eu agirei sobre algo, porque é preciso o meu trabalho, a minha ação, e este algo agirá sobre mim à medida que eu vou aprender algo à medida que eu trabalho. Eu estarei em frente a uma tecnologia, eu imagino, e eu estarei trocando experiências com essa tecnologia, estarei trocando experiências com aquilo que eu estou fazendo, e não será algo repetitivo. Sabe esse trabalho de hoje que a gente não aprende nada? Sei, fica só apertando aquele botãozinho, se é que existe isso ainda, ou aquele trabalho que mesmo que tenha um grau de mobilidade seja mais ou menos a mesma coisa sempre, isto a máquina fará, porque a máquina, aquilo que é repetitivo, aquilo que é lógico e portanto reproduzível, é aquilo que a máquina fará. Portanto, o ser humano será chamado a uma produção intelectual que vai se comunicar com o resultado do trabalho e vai exigir outra modificação intelectual. Ou seja, será um trabalho de mútua aprendizagem. Imagino reuniões virtuais entre pessoas que discutem estratégias, pessoas que discutem novas tecnologias, pessoas que discutem os resultados na natureza desse trabalho, discutem as questões éticas, as questões humanas, e é um trabalho o menos rotineiro possível. Esse é um trabalho que eu faria em casa, eu imagino, como eu estou fazendo agora com vocês, uma espécie de trabalho, Veja esse trabalho que eu estou fazendo. Venho, me organizo, discuto com vocês, vocês me perguntam, eu falo. É um trabalho extremamente criativo, extremamente ético e não repetitivo, e na minha casa. Então isso dará cada vez mais tempo, e aqui está cruzando assim a ideia do ócio produtivo, do Demasi. Não li o livro, infelizmente. Boa ideia, vou comprar para lê-lo, Mas é uma ideia de que esse trabalho não será tão intenso que te consuma todo o teu tempo de aprendizagem. Será um mundo de aprendizagens. Neste sentido, eu imagino que será um mundo do trabalho, mas um trabalho onde a criatividade é o diferencial, onde sujeitos livres, mentalmente livres, serão sujeitos aprazíveis, desejáveis para o mundo do trabalho. Porque essa liberdade, essa criatividade precisará de liberdade, porque a rotina será feita, eu imagino, por máquinas. Acredito que, sob essa perspectiva, não será exigido pessoas especiais, excepcionais, mas será exigido do Estado a capacidade de formar pessoas para este mundo. Vejam, olhem a questão, eu acabo sempre caindo na questão política, no sentido de polis, Para que esses sujeitos futuros
sejam criativos, inventivos e livres para criar, é preciso que hoje se vivencie, né, essas características de liberdade e de criatividade na formação dessas pessoas. Né? Eu estou falando e estou imaginando a distância entre o que eu falo, entre o hoje e entre o que eu falo. É verdade, a distância é absurda, é uma distância abissal, assim, ó, porque a nossa formação hoje não é uma formação para a aprendizagem. É quase que as empresas queiram sujeitos livres, criativos, inventivos, bons escreventes, bons falantes, bons raciocinantes, mas sem dar as condições prévias. É como se elas saíssem caçando esse tipo de pessoas, né? Sem ter a mínima preocupação com a formação intelectual, moral, acadêmica e familiar. Então, quando eu vou pensando nesse futuro, e vou usar o termo de ócio criativo, né, onde temos mais tempo para refletir, onde o trabalho viverá da nossa reflexão inventiva, né, tanto mais eu repudio o preconceito, tanto mais eu repudio uma má formação acadêmica, tanto mais eu repudio uma formação baseada em princípios da extrema-direita, tanto mais eu fico horrorizado com a escola sem partido, tanto mais eu fico horrorizado com essas religiões tentam enclausurar, fechar, diminuir a aprendizagem. Portanto, quando me perguntam como será o trabalho no futuro, me lembra a aprendizagem mais prazerosa, uma aprendizagem mais livre, me lembra cabeças abertas, me lembra menos preconceito, mais aceitação do belo, do bom e do justo, e a partir daí a criatividade, me lembra a desnecessidade de pessoas que se autorrotulam e rotulam os outros. Esse tipo de trabalho no futuro não vai aceitar espaços por preconceituoso, para aquele retilíneo, para aquele repetitivo. Mas para encerrar, eu insisto que não teremos esse futuro, né, sem a formação ética, sem a formação moral aberta, sem a abertura para a criatividade, sem o afastamento da extrema-direita e mais, sem a manutenção e a criação de uma renda mínima para que todos possamos, do mais humilde ao menos humilde, possamos nos preparar para esse futuro, possamos ter a capacidade de comprar livros, né? Acessar a internet com qualidade, que possamos conversar brancos com negros, negros com brancos, homossexuais com héteros, travestis com não sei quem, né? Enfim, quanto maior a abertura para aquilo que de bom o humano tem, tanto melhor teremos futuros profissionais para as empresas futuras. Ou seja, o futuro depende de nós e do Estado, da política educacional aberta, versátil, criativa e propensa realmente a que seus alunos aprendam se modificando, se tornando um tanto aquilo que estão aprendendo. Um tanto físicos, quando aprende física, um tanto matemático, quando estuda matemática, um tanto filósofo, um tanto sociólogo, quando estuda essas ciências, para que as transformações de fato aconteçam, a ponto de poder esquecer os autores, esquecer como as coisas aconteceram lá na sua formação, mas a transformação ocorreu
E esta faz toda a diferença, uma transformação aberta para transformações futuras e que a gente não consegue sequer imaginar o tanto que nos transformaremos, o tanto que aprenderemos e o tanto que gostaríamos de aprender e de nos transformar, sempre baseados numa ética voltada para a natureza, uma ética voltada para a humanidade do humano, para os direitos humanos e, por último, e por consequência, um trabalho de qualidade, mais livre e mais aberto. Espero ter respondido a questão. Abraço!